Boa noite a todos, bem-vindos ao Seara. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo pela TV Secal e seus parceiros através do YouTube e do Facebook. Hoje foi a distribuição das cestas básicas. Praticamente foram todas, vieram buscar todas as cestas. E a gente, por esse apanhado que a gente fez, a gente vê que a fome é muito grande. E esse trabalho que o Seara faz, que vocês fazem aqui, na doação de alimentos, tem ajudado e muito várias e várias famílias. São muitas famílias. Eu vou ter que comprar fraldas, não tem jeito. Acabou todas as nossas fraldas, as fraldas geriátricas tamanho G e GG. Porque agora entrou mais 2 acamados. Mais 2 velhinhos estão acamados que precisam das fraldas. Então, amanhã, provavelmente amanhã, elas vão ver quanto vão ter que comprar para distribuir para os nossos idosos. Além das fraldas, isso para o mês de fevereiro, nós temos a necessidade da farinha de mandioca, o leite integral, o arroz, o açúcar, as bolachas salgadas e doces, farinha de milho e o sabonete e creme dental. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. Amanhã é o dia da nossa palestra especial, a primeira palestra deste ano. E vai ser às 20 horas, duração de 50 a 55 minutos. E o tema escolhido pela casa, a reencarnação e o processo evolutivo. O palestrante convidado é o nosso irmão Ricardo Vieira. Convido a vocês amanhã, a partir das 20 horas, aqui na casa, lembrando que essa palestra tem duração de 50 a 55 minutos. E amanhã, exclusivamente amanhã, não tem o passe 2, é só o passe coletivo. Tá bom, gente? Último aviso, já estão ali as inscrições abertas para os cursos do Evangelho aqui na casa, tanto na segunda-feira quanto no sábado. Eles vão iniciar no dia 19 de fevereiro, às 19h15, e no dia 24 de fevereiro, às 16 horas. A gente só dividiu para dar condições da pessoa estudar ou na segunda ou no sábado. Além desse curso, depois nós temos outros cursos. E também nós temos o grupo jovem. Quem tiver interesse em trazer os seus filhos a partir dos 13 anos, a casa estará aberta no dia 19/2, a partir das 19h15. O curso, o grupo jovem é paralelo aos cursos do Evangelho da segunda-feira. Então, quem tiver interesse, a casa está disponibilizando estes estudos e o grupo jovem. Vamos elevar os pensamentos ao alto neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberto a segunda parte do trabalho desta noite. Eu passo a palavra ao nosso irmão Jean. Embaixo. Vai falar aqui de baixo? Não. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Tá bom? Não vai dar eco? Vai dar eco. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer ao convite que a casa nos fez, oportunizando-nos a chance de desempenhar a nossa tarefa, assumida já desde o plano espiritual, e que se não fossem essas casas espíritas abençoadas e seus dirigentes abnegados e compreensivos, nós não teríamos a chance de progredir um pouco mais e, quem sabe, diminuir
o peso dos nossos débitos das vidas anteriores. Então, o nosso agradecimento a essas casas, a essas diretorias, não só dessa casa, mas como de todas as outras, ao grupo de trabalhadores, aos apoiadores, aos mantenedores, porque tem muita gente que contribui financeiramente para que uma casa como essa esteja aberta e trabalhando. Então, nós somos muito gratos. E também aos meus irmãos, tanto os que aqui estão presentes fisicamente, presencialmente, como os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado pela paciência, pela tolerância, pela compreensão, por estar dedicando alguns minutos das suas existências a essa assistência cativa, que nesse momento permite que nós possamos trocar experiências, e eu, na minha pequenez, junto do apoio desses espíritos amigos que nos intuem, possa então transmitir algo daquilo que é da doutrina que nós abraçamos, da doutrina espírita, que é a que nos fez vir até aqui. O meu dia não era hoje, seria dia 27, mas a casa, com muita compreensão, trocou com o meu colega, meu irmão Divaldo, que não é o Divaldo Franco, que eu não sou louco de achar que eu trocaria uma palestra com o Divaldo Franco, mas o Divaldo José de Souza, presidente da nossa casa. Então, a gente hoje está fazendo uma troca, porque eu, estabanado como sempre, marquei 2 palestras no mesmo dia. Então, a gente faz essa troca para que tudo dê certo. Então, o meu obrigado também à casa, a paciência por isso. Gente, nós estamos no limiar da transformação. Todo mundo já ouviu falar. As coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas. A vida está acelerada. A nossa existência está cada vez mais curta. E aquilo que a espiritualidade sempre diz, que uma existência na Terra é um segundo perante a vida eterna, a vida verdadeira, está cada vez mais claro para nós. E essa rapidez com que as coisas estão acontecendo também nos alerta, nos chama a atenção para uma necessidade de estarmos preparados para as transformações que acontecerão. A Terra é uma das moradas da casa do Pai, e ela tem uma categoria na evolução que atualmente nós chamamos plano de provas e expiações. Já é batido, todo mundo aqui sabe disso. Talvez os mais recentes não saibam, mas a Terra, na sua categoria de mundo, é chamada de mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é a habitação de espíritos ainda bastante atrasados, já que a categoria anterior era mundo primitivo e é a primeira categoria. Então, nós só estamos na segunda categoria de mundos. É um mundo onde criaturas reencarnam com as necessidades naturais da expiação. E expiar significa resgatar. Expiar é passar na pele aquilo que nós efetivamente fizemos ao próximo. Expiar é a colheita daquela semeadura que todo mundo já ouviu falar, da parábola do semeador. Nós não somos aquele semeador, porque aquele semeador da parábola é Jesus. Mas nós somos semeadores, porque nós, vivendo em sociedade, em comunidade, interagimos uns com os outros. Nós não somos criaturas que vivem isoladas.
E essa vivência em sociedade, muito naturalmente, nos expõe a situações e momentos, muitas delas desejadas, mas outro tanto delas indesejadas. Ainda não conseguimos agir constantemente pela razão. Somos muito mais emoção do que razão. E isso não é feio. Não. Isso é natural. É da nossa natureza. Pois que, como criaturas ainda muito imperfeitas, criaturas ainda mais próximos do ponto de partida, em se falando de caminhada evolutiva, do que da nossa meta, é muito natural e comum que nós cometamos alguns deslizes. E nem todas as nossas ações sejam ações pensadas, programadas e, por consequência, se assim o fossem, nos trouxessem bons frutos, frutos salutares, satisfação. Nem sempre. É muito comum que as nossas ações, atividades atabalhoadas, muito mais pela nossa pouca experiência do que pela nossa desdita ou maldade, também fazemos por maldade, mas muito mais pela nossa pouca experiência, pouca sabedoria, ignorância, nos trazem insatisfações. E isso é comum na Terra. Se é comum numa condição de criaturas que já se predispõem a uma reunião como essa, como nós estamos agora, vocês são verdadeiros heróis. Porque, assim como Marta e Maria, vocês escolheram a melhor parte. A melhor parte não é estar comigo, não. Eu só sou uma personagem dessa história. Mas vocês escolheram a melhor parte de estar com Jesus. E ainda mais nesse calor. Está fazendo um calor infernal. Mas assim a gente já vai se acostumando, se habituando com o umbral. Não é nada fácil lá. Poderia ter um ar-condicionadozinho. Mas assim a gente já se prepara. Porque escolheram a melhor parte por estarem passando por esforço. Vocês estão fazendo esforço. Não me diga que a gente poderia, podendo estar em qualquer lugar que a gente poderia nesse momento, a gente escolheu estar aqui. Poderíamos estar na praia, mesmo sendo noite. A praia deve estar maravilhosa agora. O mar, a brisa, porque na praia sempre há brisa. Já notaram? Molhando os pés. Poderíamos estar agora no conforto do nosso lar, no ar-condicionado, de 12 mil BTUs, por favor, né? 9 mil acho que ainda não dá conta. Mas escolhemos estar aqui. Porque não só pelos problemas que nos empurram, todo mundo tem problema aqui. Todo mundo sofre, todo mundo tem dor. Não foi só a dor que nos empurrou. Algo nos satisfaz. Algo que a gente não sabe dizer. Não é a palestra. Porque o Jean, o Pedro, outro qualquer palestrante vão se esforçar ao máximo e nós não vamos conseguir agradar a 100%. Alguém não gosta, não vai gostar, alguém não vai aceitar, normal, é natural. Mas mesmo assim nós nos esforçamos por aqui estar, porque intuitivamente já brilha no íntimo de cada um dos meus irmãos essa percepção de que as coisas estão mudando. E se nós não participarmos da mudança, a história, como um roldão, vai passar por cima de nós. E nós vamos ficar para trás. E nós já... Não, eu não posso me afastar. Eu vou ficar pertinho aqui. Por favor. E nós não podemos ficar para trás. Não nos é mais dado o direito de perder a oportunidade. Porque nós já perdemos muitas das oportunidades. Nós já sofremos muito.
E agora está na hora. E nós já despertamos, consciente ou inconsciente, porque nós estamos aqui agora. E essa transformação, essa mudança, fui eu que bati? Foi, né? E essa transformação, essa mudança, ela precisa ser fundamentada. Nós não estamos aqui na casa espírita, nós não somos ou não deveríamos ser espírita simplesmente por mera conduta religiosa ou por mera crendice. Não nos cabe mais o comportamento religioso que já nos coube nas profissões religiosas de outrora. A maioria aqui não é de berço espírita, de família essencialmente espírita. O Pedro é, né, Pedro? Mas a família já desde... Eu vi foto tua na obra ali? Pequenininho. É. Então, nós não somos de origem espírita. Mas estamos aqui agora e precisamos entender que a proposta da doutrina ela é muito além de uma crendice religiosa, de uma crença. Por quê? Porque justamente agora está chegando o momento da transformação do mundo. O mundo está deixando de ser provas e expiações. O planeta Terra deixará de ser de provas e expiações e passará a mundo de regeneração. E nós precisamos estar preparados, conscientes, para contribuir. Se nós formos perguntados lá fora por que nós somos espíritas, nós não podemos mais dizer que somos espíritas somente porque eu estava com um encosto e a casa espírita que me ajudou. No termo antigo, tá, gente? Não liguem, eu sou meio... Eu tenho uma telha corrida, eu sei disso. E o melhor do louco é aquele que sabe que é louco, né? Nós somos espírita não só porque há uma pressão espiritual, não só porque nós vemos vulto, não só porque as portas batem na nossa casa sem vento, não só porque as questões paranormais nos assustam. Nós somos espíritas agora porque nós já começamos a despertar. E esse despertar precisa dar prosseguimento. Tem que estudar, gente. Desculpa, eu sei que é penoso. Tem muita gente que tem dificuldade de leitura. Tem muita gente que tem dificuldade de estudar, de tirar momentos do dia, porque, como dissemos, a vida está corrida, é complicado, mas nós precisamos tirar algum momento que seja para estudar, para ler as obras básicas. Precisamos entender que as obras básicas é o pontapé inicial e a proposta de hoje é falar sobre os princípios básicos da doutrina, que nós vamos pincelar para que os meus irmãos possam ter noção de que são espíritas porque acreditam nisso. Porque a doutrina espírita é o Consolador prometido. A terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus. E o Cristo disse, eu vos enviarei o Consolador. A doutrina espírita é esse Consolador. Não é um ser humano, não é um homem, não é uma mulher. É uma doutrina. Esse Consolador que permanece conosco e vai atravessar o infinito enquanto for possível na Terra, nos traz as verdades espirituais para nos dar maturidade. Precisamos de maturidade. Precisamos estar preparados a não temer. Não é não temer a morte como um clichê, mas entender a morte e as suas consequências. E aí, se nós vamos temer ou não, isso é um caso para o futuro, não é para agora. É não temer as necessidades expiatórias de um plano de provas e expiações, falei que era expiação, mas também é necessário de provas. Estamos sendo testados todos os dias a gente é testado. Esse calor, por exemplo, está testando cada um de nós que estamos firmes no propósito de aqui estar. E os testes, as provas vão muito além.
são tantas e tão grandes que se confundem com as expiações. As coisas que nos acontecem no dia a dia, ninguém é capaz de dizer objetivamente, isso é expiação, isso é prova. Vejam, porque nós estamos já numa condição de acelerar o passo. E não é à toa, já estamos como espíritos capazes de enfrentar essas realidades. Então vejam, meus irmãos, quando nós vamos parar para pensar que a doutrina tem bases, e a minha preocupação em falar a vocês hoje, nossa, já é 19 minutos, está certo, aquilo ali está errado, né? Está errado, aquilo está errado. A minha preocupação hoje em falar para vocês sobre essas bases é porque, assim como a Terra está se transformando, a doutrina espírita é o consolador, em cima de cada luz haverá muita mariposa. E nós, que estamos aqui hoje na diretoria, trabalhadores, palestrantes, vamos passar. Nós somos passageiros. Devemos entregar o bastão consciente do trabalho feito corretamente, dentro dos princípios da doutrina, mas vamos entregar o bastão para quem vem dali. Os jovens, o futuro. Mas não é porque são jovens, porque é o futuro, que vão chegar aqui querendo subverter a doutrina. Não. A doutrina tem princípios basilares, sim. Vejam, os espíritos disseram, o espiritismo não é a religião do futuro. Se o espiritismo fosse a religião do futuro, poderíamos sofrer a intervenção das práticas de outras religiões na doutrina espírita. E ela assim se tornaria a religião do futuro. Mas não. Os espíritos dizem que o espiritismo é o futuro das religiões. É o contrário. São todas as demais religiões, católica, protestante e o que tiver mais por aí afora, que entenderão os princípios básicos dessa doutrina, os preceitos fundamentais dela. E não importa que se chamem católicos, evangélicos, vão acreditar nos princípios dessa doutrina. E nós precisamos estar firmes para impedir, por exemplo, o ataque das trevas. Porque, como eu disse, onde há luz, há mariposa. E a luz, se fazendo nesse momento de transição e transformação, as trevas também atacarão. Já fiz uma palestra aqui sobre o ataque das trevas à doutrina espírita e aos espíritas. Então precisamos ter cuidado. Não é todo mundo que entra por aquela porta, que faz parte do trabalho, do grupo, com ideias novas. Ah, é o novo, é o revolucionário. Calma lá. Porque Allan Kardec disse que a doutrina espírita se transformaria o dia que a ciência provasse que algum dos seus postulados estava errado ou se modificou. Aí Kardec aconselhou, sigam a ciência. Até hoje não aconteceu, 170 e alguma coisa, né? 170 e poucos anos. Até hoje não aconteceu. Ou seja, precisamos cuidar dessa doutrina. Então, os princípios basilares, porque agora só tenho 8 minutos, e já me empolguei tanto em falar, mas pelo menos não falei nenhuma besteira, acho eu, né? O Pedro não abriu o alçapão que tem aqui embaixo, que a gente cai lá embaixo, né? E vocês podem ver, né? O expositor, nem um ventiladorzinho para ele. Tem que pagar, eu tenho que pagar, eu sei disso. Os princípios básicos dessa doutrina são 5, mas alguns estendem um pouquinho e vão a 10. Nos importa os 5. Se der tempo, eu falo dos outros, mas vamos nos 5 primeiros. Existência de Deus. Não aceitem, por favor, qualquer criatura que venha, jovem, qualquer inteligente, qualquer formado, que entre por essa porta e diga, eu sou trabalhador espírita e Deus não existe. Não sejam agressivos, por favor. Sejam tolerantes. Mas é princípio basilar da doutrina a existência de Deus. Deus é o Criador, tanto que Kardec coloca na primeira pergunta, que é Deus? Kardec dá o pontapé inicial dessa doutrina, perguntando, que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. É o Criador e é o inteligente. É a sapiência,
é a sabedoria. Então, por favor, não incorram no erro de dizer: Deus errou na minha vida. Isso que está acontecendo comigo é erro de Deus. Não pode, não é justo. Não. Nós estamos analisando sob a ótica errada. Deus é soberanamente justo e bom. É Pai. E não aceitem essa balela, essa crise de identidade humana de entrar, é pai, por que não é mãe, o feminismo, o machismo? Não. Pai de provedor, pai de criador, não é de homem. Não tragam Deus para a figura antropomórfica. Não façam isso. Então, a existência de Deus, Deus é o Criador, a Ele nós devemos subserviência, nós devemos respeito. Nós, para com Deus, precisamos nos humilhar. É feio se humilhar? Não. Nós não procuramos a humildade. Porque quando a gente fala em humildade, a palavra humildade é bonita, mas quando a gente diz que precisa se humilhar, é feio. É a mesma coisa, é a mesma palavra. Então, a existência de Deus. Existência e imortalidade da alma. Kardec foi enfático. Criou o termo espírito, mas disse, para questões de entendimento da maioria, que alma é o espírito encarnado. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Existência do espírito. Não somos corpo. Não somos corpo. Estamos na condição corporal, em razão da reencarnação. Estamos pela necessidade de experiência. Mas nós somos espírito. Quem pensa é o espírito. O espírito é livre. O espírito não precisa de perna, não precisa de braço. O espírito não precisa de pulmão. O espírito não precisa de telefone celular, não precisa de WhatsApp. O espírito não precisa de Instagram ou de Facebook. Não precisa. Quando nós começarmos a tomar consciência disso, nós vamos aprender que estamos momentaneamente acrisolados na carne, na matéria, porque é necessário, mas como consciência eu sou eterno, eu sou capaz, eu posso executar tudo aquilo que eu desejo na condição de espírito, e eu vou chegar na condição de perfeição. A gente olha hoje Jesus como um espírito crístico, né? Jesus é Cristo. É crístico, está lá em cima. Todo mundo vai chegar lá. Você sabia que você vai chegar na condição? Será um Pedro Cristo. Já pensou, Pedro? Pedro Cristo. Ainda falta um pouquinho. Mas na condição de espírito crístico, ele que hoje, talvez, em determinados momentos, ele pensa, como é difícil tocar aquela casa espírita. Aí ele, na condição de espírito crístico, Deus vai dar para ele um planeta. A todos nós, não riam, não. Você que diz que é difícil criar seus filhos, que tem um filhinho hiperativo, que muitas vezes a gente diz que pestinha, né? Tá difícil, né? Ou então um filho aborrecente, aquela fase complicada, aquela fase, e você diz, nossa, não vejo passar essa hora, essa fase. Calma, terás um planeta inteiro de aborrecentes para cuidar quando lá chegares. E imortalidade da alma, nós somos imortais. A morte para nós é uma passagem, é um momento. Nós seguiremos livres, leves e soltos. Vamos dar uma passadinha no umbral? Vamos! Para dar um choque de realidade. Espera lá, não te acha não? Tu achas que tu eras médium? Tu acha que tu era expositor, palestrante, o bonzão? Como as pessoas chegam para ti, que palestra maravilhosa. Calma, vamos fazer palestra no céu, Centro Espírita do Umbral. Vamos todo mundo para lá. Mas não ficaremos lá. Iremos para a colônia espiritual, se Deus, nosso Senhor, com a sua bênção e a sua bondade maravilhosa. E vocês, com a sua bondade, também estiverem lá mais adiantados, vão lá me socorrer, leva para a colônia espiritual, joga lá, de repente eu engreno. E assim nós vamos, gente. Não temam.
imortalidade da alma. Comunicabilidade dos espíritos, os espíritos se comunicam. A comunicação é inerente às criaturas, nós somos seres sociais, nós nos comunicamos no plano espiritual. Como disse agora há pouco, sem o corpo livre, nos comunicamos com quem quisermos, na distância e na velocidade que o nosso pensamento permitir. Olha que maravilha! Mas também nos comunicamos com aqueles que aqui ficaram. E nos comunicamos através da mediunidade. Essa ferramenta abençoada, maravilhosa, que é a potencialidade de cada criatura de sentir o plano espiritual em maior e menor grau. Você sente o plano espiritual. Se você quiser agora, conversa com o seu mentor. Não precisa nenhuma ferramenta, nenhuma prece especial. Fala com ele diretamente. Ah, mas eu não vejo. Que bom, não veja. Não é bom ver. Ah, mas talvez fosse melhor ver. Não, a gente não vê só o que quer. A gente vê aquilo que se apresenta. Então, vejam. Não são só os inferiores que se comunicam, a comunicabilidade dos espíritos. A obsessão é comunicabilidade. Mas os mentores espirituais também é comunicabilidade. Eles também se comunicam conosco, se aproximam, auxiliam. Olha que Deus maravilhoso, botou um ventinho por essa janela aqui, ó. Olha só, tá vendo? Deus, ele ameniza. Comunicabilidade. Quarto, pluralidade das existências. Já estou acabando. Pluralidade das existências. As vidas são muitas, plural, é plural. Foram muitas antes dessa. Você já foi de tudo na vida, você já foi rei, já foi rainha, você já foi general, você já foi soldado, já foi súdito, já foi mendigo, você já foi político, e hoje a gente aponta o dedo para os políticos, tá certo que eles também não reencarnam mais na Terra, né? Sinto dizer. Mas nós também já fomos. Pluralidade, porque para a gente ser perfeito tem que passar por todas as experiências. Deus não faz concessões, Deus não tem filho ou filha predileta. Vai ter que passar, é meritocracia, não tem cota. Quando eu falo isso, tem gente que se retorce, mas não adianta, vai ter que aceitar. Não tem cota. É mérito. Lembram daquela parteira do nosso lar? Que chegou lá, eu fiz muitos partos. Ela teria a cota da bondade. Não, olha aqui no teu perispírito tem um monte de aborto. Pode voltar. Pode voltar, aqui não dá para entrar. Então, pluralidade das existências. Há muitas moradas na casa do Pai. Não pensem que a Terra é o único mundo habitado. Opa, já pulei para o quinto. Pluralidade dos mundos habitados. Para ter muitas existências, precisamos de muitas casas, de muitas moradas, de muitas possibilidades para progredir. Então, eu assisti agora essa semana, eu me esqueci o nome, não sei se é Geraldo, acho que ele era assessor do Chico Xavier. E eu não sei se tem alguma... Mas ele diz que, na maioria das vezes, segundo Chico Xavier ou confessou, aqueles que acreditam na vida após a morte, em geral, não dá para fechar a questão, em geral, são espíritos extraterrestres. Já viveram em outros planetas. Então, não sei se isso é bom ou se é ruim, estou dando a notícia para vocês são tudo ET. Tá? Pluralidade dos mundos habitados. Há habitações em todos os lugares. Marte, Júpiter, Plutão, há tudo. Mas não se vê. Aí, a cada plano, a cada planeta, a cada morada, há vestimenta específica para a condição dos espíritos que lá vivem. Mas não é só lá. Vive também nos mundos dos infinitamente pequenos, que nós não vemos, bactérias, vírus, tudo que nos rodeia, nós não vemos, é invisível. Há muitas moradas. O céu é lá, o inferno é cá, negativo.
Os espíritos estão à nossa volta. Todos os espíritos estão à nossa volta. Por quê? Porque tudo vibra, é condição de pensamento, é condição mental. Então, gente, nos preparemos para a transformação. Seremos cobrados, muito será cobrado, a quem muito foi dado, e nós estamos recebendo muito, porque há outros irmãos de outras religiões que nós não criticamos aqui, mas que não estão recebendo verdades como nós estamos recebendo aqui, abertamente, sem dogmas, sem nenhum pudor. Não tem aquilo que não pode ser estudado pelo espírita, não. Tudo pode e tudo deve. Então, gente, sejam todos criaturas abnegadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, todos vós, apóstolos renovados de Jesus. Ai, Jean, mas eu não me vejo assim, eu sou tão imperfeito. Não importa, Jesus não escolheu os perfeitos. Jesus foi naqueles que estavam preparados e predispostos. Estejam todos vocês predispostos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Ele está comportado, né? A gente, quando começa a ficar velho, começa a ficar comportado. Ele está assim. Agradecemos o Jean pela mensagem da noite. Se deixasse o Jean falar, ele terminava amanhã de manhã, 6 horas mais ou menos. Porque esse tema aí é longo, muito longo. Então a gente agradece o Jean, agradecemos a espiritualidade amiga da casa pela primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrada a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que serão os passos.